Viva, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso convidado não precisaria de apresentações, é um dos rostos mais conhecidos da comunidade macaense. Lidera duas associações da comunidade, a Associação dos Macaenses e a APIM, a Associação Promotora da Instrução dos Macaenses. É advogado e herdou do pai, Henrique de Sena Fernandes, o gosto pela escrita. É o autor e a alma das peças de teatro dos Doce e Papiação de Macau. O convidado desta edição do TDM Entrevista é, claro, Miguel de Sena Fernandes. Muito obrigado por estar connosco. Sim. Temos vários temas em cima da mesa, mas nesta altura é inevitável começar pela questão dos alegados abusos sexuais no Jardim de Infância Dom José da Costa Nunes, tutelado pela APIM. Os pais das crianças entregaram há cerca de uma semana uma reclamação da decisão de arquivamento do processo por parte do MP, que alegou falta de provas. No que diz respeito, como é sabido também, ao processo disciplinar interno, a decisão foi uma repreensão escrita à diretora e o despedimento da educadora em causa. Porque é que houve um despedimento e não uma acusação na sequência deste processo? Disse, inclusivamente, em várias circunstâncias, que havia matéria para haver uma acusação. Não, havia pela informação que nós tivemos dos nossos advogados. Entendemos, no entanto, que isto seria levar muito mais tempo, um processo que já se arrastava por um ano, e achámos que não seria contraproducente, mesmo que nós pudéssemos provar tudo. O resultado seria praticamente o mesmo, porque a partir de certa altura deixou de haver condições para que subsistisse a relação entre a pessoa e o jardim de infância. Mas assim parece que a APIM está mais interessada em pôr uma pedra sobre o assunto do que em apurar as responsabilidades. Com certeza que temos todo o interesse, porque isto é até um interesse de todos. Não só da APIM, é interesse também dos pais, é interesse da estabilidade do jardim de infância, que isto é fundamental que haja. É necessário também que haja temos que abrir um novo capítulo da história do Jardim da Infância. E ponderando isto, os prós e os contras, achámos por bem que vamos pôr um termo a essa questão. Claro que se nós tivéssemos de ir até ao fim, obviamente que teríamos que deduzir a acusação. E nessa acusação, naturalmente, haveria sempre direito de resposta, como é óbvio, direito de resposta e talvez incluir a intervenção dos tribunais e tudo mais. Isto tudo, não que a APIM tenha algum receio de trilhar por este caminho, só que isto não vai trazer nada que seja de novo. A APIM optou por por uma via mais pragmática de resolver as coisas. Optámos por esta rescisão de contrato. Mas há uma indenização. Com certeza, por isso mesmo. 300 mil patacas. Por exemplo, exatamente, porque seria tecnicamente uma rescisão sem justa causa. Sem justa causa. Aí nós preferimos que assim fosse. Talvez isto seja uma boa solução. Sei que isto não vai, naturalmente, acalmar todos os ânimos envolvidos, não é? Mas é uma via possível de se fazer, de se resolver a questão. Nós fomos para esta via, achámos que teríamos todas as vantagens para que este caso puséssemos um termo a este caso. Portanto, isto eliminaríamos essas delongas, isso é para o mal de todos. Recorde-se que eu tinha dito, aliás, espelhando a ideia da Comissão Diretora da APIM, que esse caso fosse resolvido já antes do início do ano letivo, do corrente ano letivo. Não foi possível. Quisemos que isto conhecesse o fim até o final do ano passado. Porquê? Porque estávamos
no fim dos nossos mandatos, não é? Portanto, era bom que nós pudéssemos não sobrecarregar a nova direção com isto que vem de passado. Também não foi possível. Não foi possível, até nós tivemos que prorrogar o prazo para, enfim, porque dada a complexidade da matéria, quisemos dar mais tempo para que se houvesse realmente uma acusação, que fosse uma acusação bem fundamentada e, enfim... Há uma vontade de encerrar este capítulo, Sim. mas os pais apresentaram uma reclamação da decisão do Ministério Público. Houve muitas críticas, métodos utilizados que não terão sido os mais indicados, e, sobretudo várias crianças, 3 crianças pelo menos, que não foram sequer ouvidas. Como é que olha para este processo? Eu acho que o apuramento de verdade é do interesse de todos. É claro que quem é pai gostaria que soubesse, afinal de contas, o que é que em termos investigatórios, a que se chegou. É natural que exista este interesse. Até porque já disse à imprensa que é a sua convicção que alguma coisa se passou. Claro. Algo se passou, porque isto é a minha convicção, naturalmente esta é uma convicção, mas a minha convicção, só minha convicção, obviamente que não pode servir para incriminar em processo penal uma pessoa. Portanto, as pessoas têm, o nosso sistema legal tem sempre o direito de se defender, vale ainda o princípio de indúbio pro reo. Isto tem todas as suas consequências essas que podem ser boas ou más para quem se sinta afetado por esses fatos. Naturalmente, isto estava na fase de investigação, estava entregue às autoridades. Obviamente, a APIM não estava, nem a APIM, nem o Jardim da Infância, era parte, digamos, neste processo. Nós não sabíamos nós nem sequer podíamos acompanhar, nós não sabíamos como é que decorreram as coisas, as declarações que foram prestadas, quer na Polícia Judiciária ou no próprio Ministério Público. Portanto, nós não soubemos de nada. É claro que... Mas daquilo que lhe foi chegando, Sim, por diversas vias, que avaliação é que faz? Eu faço... Inquérito até como advogado. Lá está. Como advogado, vamos lá ver, quer dizer, como advogado, obviamente, eu precisaria ter aqueles indícios fortes da prática do crime. Eu não posso ir até aí, porque, obviamente, eu estou fora nós somos de comissão diretora, não estamos todos os dias na escola, nós não sabemos das coisas. Mas, pelo relato das coisas, criou-se uma convicção, pelo menos aquela suspeita forte de que algo se passou, portanto, as coisas não acontecem assim. Algo se tinha naturalmente passado. Claro que a verdade terá que ser contada pelas crianças, não é? É verdade que nós conhecemos este provérbio, as crianças não mentem, não é? E nem estou a dizer que eles estão a mentir. Só que daqui até chegar até a fase da incriminação propriamente dita, de acusar em processo penal, vai a alguma distância e naturalmente esteve na mente do Ministério Público esta mesma circunstância. Estava-me a referir não só ao alegado crime, mas à forma como foi conduzido este processo. Sim. E este inquérito pelo... Isto já não posso pronunciar, portanto, porque aí falta-me o conhecimento de causa para realmente avaliar se isto foi bem ou mal. Eu não posso dizer nada sobre isto. Não é? Nós estávamos a falar, por isso mesmo que eu concentrei-me mais nessa nossa convicção. É claro que convicção que pode ter ou não fundamento, mas nós temos a comissão diretora, quando soube disto, quando viu pelo menos teve essa percepção de que as coisas não acontecem, pelo menos isto, que as coisas não acontecem sem ser mais nem menos. Portanto, há uma possibilidade, claro que houve uma possibilidade. Pronto, é isso, nós não podemos adiantar muito sobre
sobre isso. Não. Olhando para a frente, é claro que nenhuma escola, nenhum jardim de infância pode garantir em absoluto que uma situação destas não volte a acontecer, mas que garantias é que o jardim de infância pode dar aos pais que, acontecendo, o caso é acompanhado da maneira que deve ser, da melhor maneira? Nós já estivemos a conversar, a falar sobre isto, aliás, também com muita compreensão do próprio Serviço de Educação, que tem acompanhado este processo todo. A APIM foi, inclusivamente, multada pela DSES. Fomos multados por outras razões, não tem nada a ver com... em princípio... Tem a ver com este caso também. Tem alguma coisa a ver com este caso, só que eu não posso tirar esse tipo de ilações, porque eles estariam a multar a APIM sem que houvesse culpa formada. Não, culpa formada a APIM porque não deu o melhor seguimento às suspeitas que surgiram. Eu acho que não foi por causa, também não foi por causa disto, foi por outras razões. Está no relatório e não foi por causa disto, não foi diretamente por causa, até porque a APIM deu logo conhecimento daquilo que a Comissão Diretora tomou conhecimento, alertámos de logo de seguida os serviços de educação, portanto, logo praticamente no primeiro momento, na primeira semana, estávamos nós reunidos já. O problema é que essa comunicação acontece muitos meses depois do primeiro caso ter acontecido. No fundo, é este grande parte do problema que está em cima. Exatamente. Isto foi um problema da escola, foi um problema a própria APIM não sabia disto. Mas pronto, isto são coisas que nós não vamos voltar para isto, caso contrário nós estaríamos a discutir outra vez Muito bem, mas então que garantias é que pode dar? Logo que há suspeitas, houver suspeitas, abre-se um processo, os pais deverão ser sempre notificados disto. Muitas vezes as questões, nós temos noção de que as coisas muitas vezes não são fáceis, porque no fundo é uma questão de qualificação, se determinado caso é ou não é. A identificação do caso, muitas vezes, presta-se a dúvidas, porque eu também tive as minhas filhas no jardim de infância, não é? No jardim de infância. Imagina só se alguém, o jardim, sem maneira, só um primeiro alarme, vem-me dizer que, olha, que se passa assim, nós não sabemos se é verdade, mas se passa isto. Eu fico logo alarmado. Isto significa um bom serviço? Sim e não é? Porque pode, efetivamente, ser um mero alarme e que eu já apanhei um susto, não é? Mas mesmo assim, há um compromisso por parte Há um meio termo entre o alarme e o silêncio. Não, com certeza, sim. Neste momento são ordens expressas para o jardim de infância. Isto é uma situação muito delicada. Ao pequeno gesto que há, nós precisamos de saber. Primeiro de tudo, nós precisamos saber. Se nós classificarmos logo, se há indícios de que há alguma possibilidade de que isto possa existir, alertamos logo. Portanto, induçaremos logo o caso para os serviços de educação e para que haja um seguimento administrativo como deve ser, pelo menos a pedir instruções. Pelo menos para pedir instruções. Portanto, isto já subiu o escalão, já não é uma coisa remota, as coisas acontecem. Aconteceu pelo menos num lugar que eu menos suspeitava, que é a própria escola. Não é? Mas as coisas acontecem mesmo. Em todas as circunstâncias em que pessoas adultas têm acesso a crianças, já é uma possibilidade. Mas isto também serviu de uma boa chamada de atenção. O diabo espreita por entre os inocentes, não é? Portanto, esperemos só que isto não volte a acontecer. Porque pode acontecer outras coisas que não seja assédio sexual. Podem haver outro tipo de situações que assume determinado natureza também melindrosa. E mesmo assim, a própria diretora, enfim, os docentes que nós
que eu tive a oportunidade de conversar, isto é fundamental para a credibilidade do Jardim da Infância, para a confiança que os pais têm, porque no fundo é isto que faz a escola o que é. A escola pode ter melhores profissionais de ensino, mas se não inspirar confiança, adeus, escola, isto não é para ninguém. Portanto, isto não pode acontecer. Portanto, há um mínimo de sinal de anormalidade, pelo menos a Comissão de Diretor tem que saber e tomar as decisões que tem que tomar. Muito bem, vamos avançar. A APIM, de que é presidente, faz também parte da Fundação da Escola Portuguesa de Macau. Neste contexto, perguntava-lhe como é que vê a aplicação da lei do hino na EPM. O hino da China vai ser tocado e cantado nas escolas de Macau, obrigatoriamente, em algumas datas durante o ano. A bandeira deve ser hasteada durante as aulas e, segundo as indicações da DSES, uma vez por semana deverá mesmo haver uma cerimónia do içar da bandeira. Como é que vê esta nova realidade? Causa-lhe alguma estranheza? Quer dizer, há alguma estranheza, com certeza que é, mas isto é lei. Isto é outra realidade que nós não podemos obviar. Isto é lei que é aplicável a todas as escolas. Claro que é um problema muito, muito delicado, porque a Escola Portuguesa de Macau não é aquela escola típica de Macau. A Escola Portuguesa de Macau tem características próprias, mas, não obstante, a lei não diferencia. Não é? A lei não diferencia. A lei do hino e o hino da bandeira não diferencia absolutamente nada. Portanto, de duas uma, ou a Escola Portuguesa de Macau não é uma escola de Macau, não é uma escola de Macau. Seguramente esta situação está afastada porque é efetivamente uma escola de Macau. Está listada como uma escola de Macau, é uma escola local, né? E, portanto, não pode afastar-se da aplicação dessas leis. Mas preferia que fosse uma exceção à regra? Obviamente, eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse. Mas há outra mentalidade dominante sobre a questão de bandeiras e a questão do hino. Eu respeito, com certeza, não é? Mas acho que só se espera que a aplicação desta lei, que haja mais jeito, digamos, na aplicação. Porque, no fundo, se não é, isto não vê, mas eu falo por mim, claro, se eu não vejo com grande problema a questão da bandeira, não vejo, não é? Já me toca, já me incomoda mais a situação do hino. Incomoda muito mais. Porquê? É simples. Este ano, nós estamos a falar de símbolos. Mas uma coisa é hastear a bandeira, é o objeto que está ali. Para uns, aquele objeto tem um significado histórico, enfim, não é? Para outros, é um objeto. No fundo, é um objeto que, pronto, isto é uma questão de proforma, eu ponho a bandeira ali. Mas agora o hino é complicado. No hino, quando nós cantamos, é como se fosse quando nós estamos a declamar uma poesia, nós ou reproduzimos maquinalmente aquilo que é suposto reproduzir, ou declamamos com o coração. Quando nós cantamos um hino, cantamos com o coração. Nós não cantamos o hino do Brasil, não cantamos o hino da França, da Itália, o que seja, com o mesmo ardor quando nós cantamos o hino nacional. Não é? Portanto, são situações completamente diferentes, em estados de alma completamente diferentes. Claro, mais uma vez, a lei não contempla exceções. Portanto, aí é por isso mesmo que eu espero que o aplicador de direito da lei, dessas leis, com respeito à Escola Portuguesa de Macau, que haja mais
haja mais compreensão. Porque ainda há aqui alguma margem de manobra. Uma coisa é o que está na lei, outra coisa são depois as recomendações da DSES e as Sim, também é verdade. Também, eu não diria que seja uma manobra, não é bem uma manobra. No fundo, é um know-how, é ver como é que nós vamos obviar situações tão sensíveis, porque vamos lá ver. É algo que a APIM vai tentar conseguir junto da DSES, indiretamente? Vamos manter os canais abertos de conversação, porque eu estou absolutamente ciente de que isto é do conhecimento da Direção de Serviços da Educação. Eles percebem o nosso problema entre aspas, não é? Percebem isto, percebem as suscetibilidades que isto pode envolver, não é? Porquê é que diz que percebem isso? Isso é uma maneira como nós, pela conversa que nós temos, pelos contactos com os serviços de educação, há uma compreensão, não é um discurso de obrigação, não é um discurso de, enfim... Mas essa compreensão poderá depois materializar-se em alguma... Nós não sabemos, esperemos que haja um entendimento, mais... que possa também minimamente satisfazer as aspirações da comunidade portuguesa. Portanto, mas nós não podemos esquecer de uma coisa, isto é fundamental, queira ou não se queira, a escola portuguesa de Macau não pode ser vista uma questão de soberania, porque não é uma questão de soberania. Não pode ser assim. Está bem, quer dizer, nós vamos para a escola portuguesa de Macau, pelo menos uma das salas, nós vemos o retrato do Presidente da República e tem sido assim. Portanto, os Presidentes da República que sucederam durante a vigência, portanto, durante a vida da Escola Portuguesa de Macau, o seu retrato está lá, com certeza, mas isto é uma coisa. Outra coisa é tornar a Escola Portuguesa de Macau uma questão de soberania, porque não pode ser. Porque então a Escola Portuguesa de Macau entraria em contradição quando quer afirmar-se como uma escola local. Não pode ter dois estatutos assim, não é? Portanto, é uma escola de Macau, é verdade. Há que se acomodar a esta situação de ser uma escola de Macau. Uma escola de Macau tem características muito próprias porque aí, por razões históricas, intervém também em representação do Estado português, em instalação do Estado português, uma componente que é do Ministério da Educação. Portanto, mas mesmo assim não pode ser olhado, a Escola Portuguesa de Macau não pode ser olhada como uma questão à semelhança de um consulado. Não pode ser assim, não é? Portanto, aí começam-se a esbarrar com outro tipo de barreiras que, enfim, com contornos bastante mais sensíveis. É uma questão que a APIM vai com certeza. Não, isto não temos resposta para já, não temos. Seria mentira dissermos que nós temos não temos, é claro que nós não temos. Temos o que é fundamental para isto, que é muita diplomacia, que haja compreensão de parte a parte para que nós possamos suavizar, digamos, não é? Essa aplicação que a nu, não é? Pode realmente ferir muita coisa, algo que ninguém gostaria, quem conhece Macau não gostaria de tocar ao de leve, não é? Portanto, eu acho que diplomacia, canais abertos, a vontade de conversar, eu acho que isto é fundamental. Ao longo dos anos, e falando ainda da Escola Portuguesa de Macau, tem vindo a defender uma maior aposta no ensino do chinês na escola, seja o cantonense, seja o mandarim. Houve algumas mexidas nos últimos anos nesta área. Que avaliação é que faz neste momento? Não, e nós estamos numa fase muito embrionária. É claro que embrionária, não quero ser injusto, porque a Escola Portuguesa de Macau, já desde 2003, se não estou em erro, começou a ministrar, começou a dar aulas de mandarim. Portanto, não quero minimamente menosprezar esta faceta. Não é bem isto. Quer dizer, o que se pretende é que a Escola Portuguesa de Macau, pelos novos tempos que é onde chegar. Está a falar da Grande Baía? Com certeza. A Escola Portuguesa de Macau vai encontrar outro tipo de desafios, não é? A Escola Portuguesa de Macau, pode-se dizer, foi uma escola de sucesso. De sucesso, nós não temos problemas
não temos, isso não há dúvidas nenhumas. É claro que ao longo dos 20 anos houve altos e baixos, com certeza. O que é que não pode haver? Se houve erros de cálculo, de avaliação, claro que houve. Até porque a Escola Portuguesa de Macau, pelas características que a escola tem, correspondeu a uma experiência única. Praticamente uma primeira experiência desse tipo. Uma escola instituída para ficar em Macau, não é? Tendo em conta o contexto histórico-social de Macau e a própria vontade de Portugal em serviço da Escola Portuguesa como um elo de difusão ainda maior, ou pelo menos quanto mais não seja, para a manutenção da cultura portuguesa. Mas centremos-nos nesta questão das línguas. Portanto, considera que o ensino do chinês é curto, continua a ser curto na Escola Portuguesa? Claro que é. Claro que, porque se a Escola Portuguesa de Macau teve o seu sucesso que teve, porque isto é fundamental dizer-se, que puder haver muitas escolas em Portugal, não é? Cujos alunos tenham os resultados que têm os alunos da Escola Portuguesa de Macau. Portanto, isto demonstra o sucesso da escola. Todavia, se isto é verdade e ninguém vai retirar a importância da Escola Portuguesa de Macau, há uma outra parte, uma outra faceta que eu diria que não funciona tão bem. Então, de duas uma, ou o aluno da Escola Portuguesa de Macau já tem competências linguísticas para que depois da escola poder ficar em Macau e aspirar a emprego, trabalho em Macau, se ingrar-se em Macau, ou não tem outra hipótese de não sair. Claro que a Escola Portuguesa de Macau tem os seus... Houve alunos que já ficaram em Macau, trabalharam e tal. E que estão a trabalhar em Macau. Isto também é inegável. Só que o número não é expressivo. Mas, então isto o que é que significa? Se isto me aflige... não é que isto me aflige, repara. Só que tenho essa plena consciência de que a Escola Portuguesa de Macau ainda pode abrir mais, pode ambicionar mais. Por isso mesmo, é a altura, agora que nós inaugura-se um novo capítulo de Macau, agora ainda por cima, quando o Governo Central tem uma definição muito própria para Macau, no contexto da tal Grande Baía. Exatamente. Qual a função de Macau nisto tudo? E muito especificamente fala de Macau como plataforma, como essa plataforma em que a língua portuguesa é veículo fundamental para a própria razão de ser de Macau, digamos, a própria razão de ser. É esta altura é que a Escola Portuguesa de Macau faz todo sentido e formar pessoas para ficar aqui. Não é só praticamente prepará-los, e naturalmente que os prepara bem para o exterior, mas há que repensar nisto, há que aproveitar estas oportunidades e dotar a própria escola destas mesmas competências. Vai levar o seu tempo, com certeza que há, porque não é simples, não é uma coisa para o próximo ano, não pode. Não é? Vai levar o seu tempo, mas tempo que seja levado, há que criar estratégias para o futuro. Dentro de 5 anos, o que nós vemos, o que é que nós queremos da Escola Portuguesa de Macau? Uma Escola Portuguesa de Macau de 5 anos está praticamente a mesma, só que já fez todos e que está preparado para dar um outro salto, eu ficaria contente. Eu realmente ficaria contente. Mas daqui a 5 anos continua a estar como está, eu acho que é absolutamente insuficiente. E nós estaríamos a perder terreno, a Escola Portuguesa de Macau estaria a perder terreno perante outras instituições. Não é que isto seja competição, não é isto que está em causa. O que está em causa é que sabemos que a Escola Portuguesa de Macau tem possibilidades, tem esse poder de conseguir dar uma formação de qualidade, não é? Por que não aproveitar isto para que se formem quadras locais
com as competências linguísticas que são exigidas. Muito bem. Falou de um horizonte a 5 anos e daqui a 5 anos onde é que quer ver a comunidade macaense? Não sei, não faço a mínima ideia. Depende como é que muito. quer ver? Não sabemos, não sabemos, porque agora os tempos correm muito rapidamente. Não é? Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Mas qual é o pulsar que sente nesta altura? Eu acho que hoje em dia a comunidade macaense, para já não tem aquele perfil, já não é o perfil já mudou completamente. O macaense hoje em dia é autêntico cidadão do mundo, neste sentido de que é um indivíduo que está em Macau, mas que se adapta a qualquer parte do mundo. Mesmo em termos, não tem problemas de língua, não tem problemas de trabalho. Portanto, o macaense pode estar ele pode estar em qualquer zona da Bahia. Ele não tem problemas nenhuns. O que é fundamental? O que é fundamental aí é que é necessário que a comunidade macaense se sinta diferente. Sentir-se diferente não significa, não é sentir-se discriminado ou estar a discriminar, não tem nada a ver com isto. O que é fundamental é que saiba, que tenha noção da sua diferença. Portanto, ele tem a noção de que ele carrega em si cromossomas de uma cultura ou de várias culturas, culturas da hibridez. Isto é fundamental e que se sinta diferente com isto tudo. Portanto, o macaense, eu estou otimista. Porquê? Não sei, quando nós falamos de otimismo, muitas vezes nós não sabemos... É wishful thinking ou tem razões para ser otimista? Primeiro, wishful thinking, mas depois eu começo a ver a nova geração, muitos já não falam português, mas é aquela necessidade, aquele entusiasmo de que nós somos macaenses. Nós somos Taozang. Eles não dizem que nós não somos chineses. Não digam que nós somos chineses, nós somos Taozang. Nós somos Macá. É a linguagem que se utiliza. Isto, para mim, julgo que já é importante. É erro dizer que os macaenses, quem é macaense, falará sempre português. Não é. Isto é erro, historicamente. Até porque, já no tempo dos meus pais, muito macaense não teve educação portuguesa. Foram, desde muito cedo, a estudar para escolas onde se ministrava inglês e que eles trabalharam em Hong Kong, foram para os Estados Unidos e tudo mais. Portanto, eu não sei, talvez essa noção da diferença, melhor, no sentido mais positivo que se pode ter, não é? Seja a peça fundamental para a sobrevivência da comunidade enquanto tal. Mas existe essa renovação geracional? Eu julgo que sim. Ainda continua a haver, subsistir muita confusão. As pessoas não sabem, muitas vezes têm as crises de identidade, por exemplo. Não é? Efetivamente existem, as pessoas não sabem. Mas eu sou macaense, ou sou um chinês com um nome português. São esse tipo de situações. São tão confusas que nem sequer vale a pena discutirem, não é? Mas elas estão lá, no estado mais latente. Muito bem. Pela maneira como eu converso com as pessoas, apercebo-me destas coisas. Mas eu julgo que isto pode ser ultrapassado. Terminar, no minuto, o que é que nós podemos esperar da próxima peça dos Doce e Papiação? Mais uma comédia à velha maneira, da Doce e Papiação. Este ano vamos falar, o pano de fundo vai ser o esperado Hospital da Cotai. É o pano de fundo. E como temos que instalar as secções, a título provisório,
neste hospital vai ser instalada a tão falada secção de psiquiatria. Portanto, é o sítio onde eles todos vão ficar, pelo menos provisoriamente, é no Cotai. Muito bem, vamos então esperar para ver. Miguel Sena Fernandes, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigado, eu. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.